Para sair do CLT e viver do digital, eu tive que passar por uma fase de transição. Então eu tive que ter um plano, seguir esse plano e conseguir com isso, abandonar o meu emprego e, obviamente, depois me dedicar para o digital. Mas esse plano, ele não envolvia só eu ter tarefas para fazer. Eu tive que mudar um pouco da minha mentalidade, o jeito que eu enxergava algumas coisas, tive que me desprender de algumas ideias para que eu conseguisse passar por esse processo. Porque se eu não tivesse feito isso, eu não teria conseguido chegar nos resultados que eu cheguei, não teria conseguido viver do digital, não teria conseguido fazer a transição para o digital. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero falar sobre 5 coisas que eu tive que largar para conseguir sair do CLT e viver do mercado digital. Então é isso, viver de um negócio digital exige um outro ritmo, uma outra mentalidade e muitas vezes para que a gente consiga fazer esse processo de transição bem feito, não basta apenas você ter um conjunto de tarefas para serem executadas, você precisa também mudar algumas coisas da sua mentalidade. É por isso que a primeira coisa que eu tive que largar é a necessidade de aprovação de outras pessoas. Porque é aquilo, esse processo é um processo onde você vai passar por provações. E sim, você está correndo um nível de risco, Então é natural que a pessoa que olha de fora, olha o que você está fazendo e fala assim, cara, essa pessoa é completamente maluca, louca. É insanidade ela largar esse emprego que paga as contas dela, que faz ela viver bem, etc., para entrar no mar de possibilidades que podem ou não se concretizar. Então tem muita gente que vai ficar falando para você não fazer isso, vai ficar falando para você não seguir por esse caminho, para você adotar outras estratégias, às vezes até mais conservadoras, tipo concurso público, essas coisas, sendo que muitas vezes você já está certo do que você quer. Então você vai ter que meio que largar a vontade de agradar os seus familiares, amigos, conhecidos, etc., que vão estar ali te falando isso. Sim, eu, por exemplo, passei por esse processo há uns 10 anos e passei por isso, muita gente falando para eu não fazer, e mesmo assim eu fui lá e fiz. Então se você tiver essa necessidade de aprovação dos outros, cara, vai ser muito difícil dar certo, porque você vai ficar se sentindo mal, vai ficar se cobrando, e naturalmente isso vai acabar te prejudicando, vai prejudicar que você consiga focar e ter resultado. Tem que entender que o processo de empreender é você confiar no invisível mesmo antes de ter uma prova social. E acho que a partir do momento que você entende isso, fica mais fácil de você largar essa necessidade de aprovação de outras pessoas. A segunda coisa que eu tive que largar é a ideia de estabilidade do CLT. A gente cresce, entendendo que ter um emprego fixo é o que nos traz estabilidade e segurança. E eu cresci também com esse discurso e foi por isso que eu também procurei começar com um emprego fixo. Mas conforme você vai amadurecendo, entendendo como é que funciona o mercado, ainda mais depois que você empreende, eu acho que você abre mais a sua cabeça e você começa a entender que, na verdade, trabalhar para os outros é loucura. Vou dar um exemplo aqui contando uma história de uma pessoa que trabalhou diretamente comigo, tá? Então, quando eu estava criando a minha agência, eu criei ela com alguns sócios, E uma dessas pessoas que era sócia, ela trabalhava em uma outra empresa, uma gigante, multinacional, que, enfim, tem ali sua posição no Brasil. E basicamente ela estava fazendo o mesmo processo que eu mesmo já tinha feito, Que basicamente ela estava ali focada no trabalho dela e aí ela pegava os horários livres dela à noite, fim de semana, etc., para dedicar para o negócio digital, para a agência que a gente estava criando, Só que ela chegou num ponto que o trabalho dela estava demandando muito dela, muita coisa para fazer, muito desgaste e tal, e ela viu que ela estava começando a crescer no trabalho e que ela ia ter a possibilidade de ganhar ainda mais. Ela tinha acabado de ser promovida, viu muito crescimento, até que ela chegou pra gente e falou, cara, não faz mais sentido para mim continuar na agência, isso está dedicando muito do meu tempo, da minha energia, é melhor eu focar aqui no meu emprego, para mim faz mais sentido. E aí a gente falou, cara, beleza, boa sorte, sucesso, faz parte do jogo, e ela seguiu a vida dela. E aí passaram-se uns 2 meses e ela foi desligada num layoff que aconteceu na empresa. Então, por mais que ela mandasse bem, por mais que ela tivesse acabado de ser promovida, por mais que ela estivesse mandando bem ali no trabalho dela a princípio, cara, ela não controlou isso, porque quando você trabalha para os outros, você não tem controle sobre essas coisas. Do nada o mercado pode mudar, do nada uma crise pode acontecer, do nada os acionistas podem decidir que algo é necessário e aí os sócios decidem que é importante rolar um desligamento em massa e não sei o que, e do nada você pode rodar. Simplesmente porque alguém achou que tinha que cortar custo e tem que demitir funcionário e você caiu ali na lista de demissão. Então, quando você trabalha para os outros, é óbvio que sim, o seu esforço é levado em consideração, o seu resultado é levado em consideração, mas no final das contas você pode ter o melhor resultado possível, que se aquele negócio, sei lá, estiver quebrando, não tem o que você possa fazer para salvar o negócio, entendeu? Então, quando você trabalha para os outros, você é dependente dos outros, que é diferente quando você trabalha para si mesmo. É óbvio que também existe um risco aqui, Na verdade, tudo na vida existe um risco, mas aqui é você consigo mesmo. Isso pode ser muita pressão para algumas pessoas que acabam não sabendo lidar com isso, mas eu, pelo menos, consegui lidar bem assim, e óbvio, fui aprimorando isso com o tempo. Em alguns momentos eu senti um pouco mais a pressão, em alguns momentos menos, mas fui sabendo lidar, fui aprendendo com o tempo e, consequentemente, eu entendi que quando você trabalha para você mesmo, mais que exista sim um nível de risco, você tem mais controle sobre o resultado. Então eu consegui concluir que a segurança real vem de você construir sua própria fonte de renda, aquilo que depende de você, das suas decisões, tá?
Porque você, como dono do seu negócio, toma a decisão final sobre ele. Trabalhando para alguém, você não toma. A terceira coisa que eu tive que abandonar é a lógica de hora por dinheiro. Eu tive que abandonar aquela mentalidade de que, cara, eu vou lá, vou bater ponto, vou começar, sei lá, 9 horas da manhã e vou sair 6 da tarde, e aí eu ganho X reais por hora e assim vem o meu salário no final do mês. Cara, isso não existe quando você está trabalhando para si mesmo. É muito diferente, tá? Tanto que hoje eu não digo que eu trabalho de 9 às 6, tá? Eu trabalho, e aí vai ter um dia que eu vou trabalhar mais, vai ter um dia que eu vou trabalhar menos, vai ter um dia que eu vou começar às 10, às 11, vai ter um dia que eu vou começar às 8, às 9, vai ter um dia que eu vou parar às 5, às 6, vai ter um dia que eu vou parar às 8, às 9 da noite. Tipo assim, não tem um horário certo, tem as demandas que eu tenho e aquilo que eu quero atender. Vai ter um dia que eu quero trabalhar muito pouco, vai ter um dia que eu quero trabalhar muito. Eu, por exemplo, quando estou viajando, eu evito trabalhar muito, só faço o necessário assim. Agora, quando eu estou em casa, eu trabalho mais, quando eu estou numa campanha, eu trabalho mais. Então você tem que começar a entender que você não está sendo pago por hora trabalhada, você está sendo pago por transformação gerada. E a transformação ela também vem do seu nível de dedicação, que pode ser maior ou menor. É aquilo, um cliente te contrata, ele espera um resultado. Se você consegue gerar aquele resultado em 1 hora, ele vai ficar super feliz. Ele não tem por que ficar esperando você um mês para entregar aquilo se você consegue entregar em 1 hora. Então a grande questão é, agora o seu papel é gerar resultado, é gerar transformação. Se você consegue gerar isso mais rápido, ótimo. Se não consegue, ok. Daí você vai dedicando como você tem que dedicar. É você com você mesmo. E é aquilo, né? Quando você trabalha para você mesmo, você consegue escalar o teu ganho, tá? Você consegue ter ganhos recorrentes. Você consegue assinar contratos, por exemplo, que funcionam estilo Netflix, com o cliente pagando uma mensalidade, sabe? Contrato recorrente com você. Então essa lógica de que você tem ali sua hora por dinheiro, ela muda bastante a partir do momento que você está empreendendo. Um parênteses aqui antes de continuar o conteúdo. Se você está gostando desse vídeo, por favor, deixe o seu like aqui embaixo e deixe um comentário com o seu feedback. Eu quero muito saber o que você está achando. A gente vai responder todo mundo sem exceção. Então deixe um comentário, dá uma olhada. Inclusive, se você quer ver mais vídeos como esse, o que você tem que fazer? Se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você garantir que você não vai perder os nossos próximos vídeos. Combinado? Então, ó, faz isso tudo aí, por favor. E agora vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. A quarta coisa que eu tive que largar é o que eu chamo de perfeccionismo paralisante, que é aquilo. Muitas vezes a gente tem a síndrome do perfeito, sabe? Tipo, não, eu tô aprendendo, eu sei que eu tô aprendendo, mas tem que ser perfeito. Tem que ser o vídeo mais bem editado de todos. Tem que ser o site perfeito. Tem que ser o design impecável. E isso não existe. Você ficar o tempo todo esperando aquilo tá pronto, tá na sua máxima versão, cara, isso só vai te atrasar. No digital, feito é muito, mas muito melhor do que perfeito. Inclusive porque muitas coisas têm time mesmo. Você tem que fazer naquela hora, porque senão você perde o timing e aí com isso você vai ter menos resultado, né? Por exemplo, tá saindo uma trend agora. Se você ficar esperando ter ideia perfeita, conteúdo perfeito para lançar, talvez você perca o timing e já não consiga mais ter o resultado que você teria. Isso vale para você, para um cliente seu, enfim. Então é muito importante você estar o tempo todo no modo beta, que é o modo, cara, eu vou pegar, vou fazer o melhor possível, vou testar, vou aplicar, vou aprender com isso e vou continuar testando e tudo mais. Quando você entende isso, você consegue acelerar o teu resultado, consegue acelerar o teu crescimento e isso é algo fundamental para você mandar bem nesse mercado. E a quinta coisa que eu tive que largar foi a minha rotina fixa e previsível. Porque assim, quando eu era CLT, eu tinha uma rotina muito clara, né? Então, eu chegava, acordava, aí pegava o ônibus, ia para o trabalho, trabalhava, eu fazia faculdade também à noite, então eu ia depois para a faculdade e tudo mais, enfim. Então eu tive esse momento que eu tinha uma rotina muito clara. Quando você trabalha para você mesmo, é mais difícil você prever essa rotina. Porque como eu falei antes, você vai ter épocas que você vai ter muito mais demanda, épocas com menos demanda. Você vai ter épocas que você vai estar viajando, talvez você queira se dedicar menos. Você vai ter uma época que você vai estar mais tranquilo, focado, você vai querer se dedicar mais. Você vai ter uma época com mais energia, menos energia. Você vai ter uma época que, por exemplo, tem mais demanda no mercado, tipo, sei lá, Black Friday, influencia muito o mercado, é uma época de muita oportunidade. Então sim, você vai ter dias mais intensos e dias mais livres. E você tem que saber lidar com isso. E também, obviamente, vai da sua vontade. Às vezes você é uma pessoa que quer se matar de trabalhar o tempo todo para gerar muito resultado e crescer aceleradamente. Ou então você é uma pessoa mais tranquila, quer ir devagar para você aproveitar mais sua vida. Você vai poder também se equilibrar de acordo com aquilo que faz sentido para você. A grande questão é você construir uma rotina que faça sentido para aquilo que você está buscando. É meio que você abrir mão do automático para viver com intenção. Abrir mão da sua rotina de fazer a mesma coisa todo dia para você viver com a intenção de fazer aquilo que você quer. Quando você também consegue abrir mão dessa rotina fixa e previsível, você também consegue avançar ainda mais dentro desse mercado. Então é isso, assim, quando eu tive que largar essas coisas, eu tive a mentalidade de que largar não é perder, mas sim abrir espaço para o novo. Então me abri para novas oportunidades, me abri para novas possibilidades e com isso eu consegui fazer a transição para esse mercado e hoje, depois de 10 anos de ter atendido mais de 18 mil alunos, eu consigo falar assim com tranquilidade que eu entendo muito bem o caminho que deve ser seguido para que você consiga viver disso, tá? E se você tem interesse em entrar nesse mercado, entrar do jeito certo, fazendo uma transição para esse mercado de uma forma leve, segura, planejada, eu tenho um convite para te fazer. Conheça a Beta, minha escola de negócios digitais,
onde você consegue aprender 7 das profissões mais quentes desse mercado, sendo elas design, social media, edição de vídeos, copywriting, web dev, gestão de tráfego e gestão de automações. Você tem tudo isso numa assinatura só, sem custo adicional. E mais do que aprender a fazer o serviço dessas áreas, você aprende como criar um negócio digital para que você possa vender esses serviços. Então isso tem a ver com habilidade de venda, de produto, de gestão, e tudo isso a gente ensina na Beta, com aulas gravadas, com mentorias coletivas que a gente tem todos os meses, onde você pode interagir, tirar as dúvidas, com a nossa comunidade, com os nossos agentes de IA que vão estar ali para te ajudar a qualquer momento a fazer todas as tarefas que você tem que fazer, com os nossos mais de 120 modelos de mensagem para você enviar para o cliente, com mais de 50 ferramentas prontas para você usar, com o nosso suporte individualizado, nosso acompanhamento individual. Quando você entra no programa, a gente faz uma reunião 1 a 1 com você para te conhecer e poder adaptar o programa à sua realidade. Então assim, tudo isso você tem dentro da Beta. Eu te convido agora a entrar na descrição desse vídeo, acessar lá o link da Beta ou apontar o seu celular para o QR Code em algum lugar aqui dessa tela. Você vai cair numa página que explica tudo sobre o programa e você vai poder, inclusive, marcar uma reunião individual com uma pessoa do nosso time que vai te explicar como é que funciona a Beta, tirar suas dúvidas e vai te possibilitar, assim, fazer a matrícula, caso faça sentido para você. Então vale a pena dar uma olhada, aconselho muito que você verifique como funciona a Beta, para que você possa entrar no digital da forma certa, segura, planejada e com isso você consiga ter bastante resultado dentro desse mercado. Enfim, era isso que eu tinha para te passar nesse vídeo, espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se você gostou, lembrando, deixa o like, faz um comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e no mais eu te vejo numa próxima oportunidade, tá bem? Até a próxima e fui!